É comum os brasileiros saber sobre a Lei Áurea, que assinada pela Princesa Isabel em 1888, acabou com a escravidão em nosso país. Mas poucas pessoas conhecem as leis que antecederam ela. A primeira dessas leis é a Lei Feijó, que é assinada no dia 7 de novembro de 1831 por Diogo Antônio Feijó, regente do Brasil na época. Nela dizia que todo escravo que desembarcasse em território brasileiro era considerado livre. Apesar disso, foi considerado uma regra para inglês ver. Essa nomenclatura para inglês ver tem a ver com o momento histórico, porque o regente Feijó, ele comandou o Brasil num período conturbado da história que envolveu o final do primeiro reinado com a abdicação do Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II enquanto ele era menor de idade. O fato desse momento histórico ser conturbado tinha tudo a ver com o poder que ficou cada vez mais concentrado nas mãos dos grandes fazendeiros, dos grandes traficantes de escravos e dos grandes comerciantes. Ao pé da letra, as três classes sociais mexiam e tinham no poder do número de escravos que possuíam, tanto para trabalho urbano como para trabalho no meio rural, a sua fonte de sustento. Então, a Lei Feijó, ela tentava mesmo coibir a prática da escravidão, mas nunca se realizou porque o próprio Feijó era dependente dos fazendeiros para continuar no cargo de regente. Quer dizer, ele não era um rei e não seria imperador, era alguém que comandava o poder na falta de um governante, que teve a ver com a saída conturbada de Dom Pedro I e a impossibilidade de Dom Pedro II assumir o poder antes dos 18 anos. Então, para inglês ver, a lei foi criada, mas não tinha função prática, porque a base da economia brasileira, infelizmente, era uma base arcaica, que vinha já desde a época colonial, inspirada no trabalho escravo. Em 4 de setembro de 1850, o imperador Dom Pedro II assinou a Lei Eusébio de Queiroz. Com esta, era estabelecida medidas de repressão ao tráfico de escravos. Esta foi feita como resposta à lei inglesa Bill Aberdeen de 1845, que proibia o tráfico de escravos para a América Latina, dando poder à Marinha Britânica de derrubar qualquer embarcação usada para essa prática. A Lei Eusébio de Queiroz foi uma resposta positiva em termos de Inglaterra, de terminar com o tráfico de escravos africanos da África para a América, mas não impedia o tráfico interprovincial, quer dizer, você poderia vender escravos dentro do território brasileiro, mas não poderia mais importá-los. De certa maneira, isso deveria coibir o tráfico, mas muito pelo contrário, isso não aconteceu. O que vai acontecer é o inverso. O número de escravos cresce no Brasil exatamente porque nem todas as regiões do Brasil começaram a fazer o que o Oeste Paulista, por exemplo, fez, em trazer imigrantes europeus e asiáticos para ocupar o espaço dos trabalhadores escravos, que, querendo ou não, tanto fazendeiros como comerciantes, como a própria elite brasileira sabia que a escravidão estava para chegar ao final. Ela demoraria um pouco mais ou um pouco menos, até porque quem representava o poder legislativo, a Câmara e o Senado no Brasil, era notoriamente ligada, direto ou indiretamente, à escravidão. A Lei do Ventre Livre foi criada em 28 de setembro de 1871. Esta lei foi uma manobra política dos escravocratas brasileiros para acalmarem a pressão do movimento abolicionista. Agora, todo filho de escravo que nascesse depois dessa data era considerado livre a partir dos 8 anos de idade. Era a partir daí que vinham as vantagens aos grandes senhores. Políticos afirmam que essa lei vai promover a abolição gradual, evitando luta. A lei do ventre livre funciona assim. Os filhos das escravas ficam em poder do dono até os 8 anos. Sim, e a partir daí? Ou ele recebe uma indenização do governo e solta a criança de 8 anos no mundo, ou ele continua utilizando os serviços dela até que chegue aos 21 anos. 14 anos depois, em 1885,
é criada a Lei do Sexagenário, que, como o nome já sugere, liberta todo o escravo com mais de 65 anos de idade. Mas essa também não passou de uma artimanha dos senhores escravocratas. A Lei dos Sexagenários ela foi uma lei que muito mais agradava aos grandes fazendeiros do que propriamente uma lei que beneficiava o próprio escravo. Porque você colocar em liberdade homens e mulheres que trabalharam a vida inteira em condições completamente desumanas, né? Sem alimentação minimamente necessária, né? Em ambientes insalubres, a começar pela própria senzala, você trabalha com uma ideia de que muito poucos desses homens e mulheres conseguiam chegar a essa idade. Finalmente, no dia 13 de maio de 1888, Princesa Isabel assinou no lugar de seu pai, Dom Pedro II, que viajou para Portugal em função de problemas de saúde, a Lei Áurea. A partir desse dia, todo escravo, independente de seu sexo ou idade, era considerado livre. Acabar com a escravidão no Brasil significava, entre outras coisas, um novo formato de sociedade. Uma sociedade que abria a mão da escravidão em nome da modernidade, em nome dos princípios humanistas do século XIX, mas também não colocava em liberdade uma quantidade muito grande de pessoas, até porque em 1888 o número de escravos era muito pequeno no Brasil, em virtude das possibilidades do trabalho livre, dos escravos que já eram homens livres e da grande massa de imigrantes que vem da Europa e da Ásia para ocupar esses postos de trabalho. As condições são as piores possíveis, porque, até onde sabemos, esses afrodescendentes livres, por um lado, de acordo com a lei, não vão representar uma massa de cidadãos com amplos direitos, como o direito de voto, direito de trabalho, direito de escolaridade, de ir e vir, e o Brasil ainda vai passar algumas décadas trabalhando com aquilo que culturalmente ele conviveu durante quase 4 séculos, a questão da escravidão. Eu, princesa imperial, regente em nome de Vossa Majestade, o senhor Dom Pedro II, faço saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a seguinte lei. Lei! Artigo 1º. É declarada desde a data desta lei extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se todas as disposições contrárias. A carne mais barata do mercado é a carne negra.